Muda tudo na tabela da Série B, mas o líder não muda. O Goiás tá disparando, segue o vice-líder porque o Goiás disparou, meu irmão. Hoje a gente tem confrontos importantíssimos contra o rebaixamento. Temos Paysandu e Criciúma se enfrentando vida ou morte. Vamos ver o favorito para esses jogos de hoje aí, os favoritos. E o que tá mudando na tabela da Série B, é nosso radar da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores, torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Vamos hoje direto ao assunto. Primeiro, se inscreva no canal, deixe a sua curtida e o hype. Deu a curtida? Abriu ali a possibilidade de deixar o hype, é de graça, curtida mais hype. Vamos que vamos, a gente vai falar de Série B, porque o Goiás disparou. A pergunta já desse iniciozinho de vídeo é o seguinte, meu irmão. O Goiás já tá com uma mão no acesso, na sua opinião? Cara, vou mandar o papo pra vocês, cara. 23 pontos já do Esmeraldino aqui, tá jogando muita bola, meu irmão. Teve ali uma certa pressão do Atlético Goianiense, o Tadeu jogou muita bola, que goleiraço é o Tadeu, né? O Tadeu agarrou muito, fez de tudo, gol, assistência, defesaça, milagre. Mas o Tadeu faz parte do time do Goiás, né? Então, o Goiás precisa melhorar algumas coisas e tal, mas voltou a vencer clássico, venceu o seu rival fora de casa, disparou na liderança. Meu irmão, olha isso aqui, cara, venceu 70% dos jogos. Então assim, responde aqui embaixo se você acha que o Goiás já tá com uma mão em uma das vagas do acesso, tá? Faltam ali 40 pontinhos pro Goiás confirmar esse... 41 pontos, né? Vamos ser justo aqui, 41 pontos pro Goiás confirmar esse acesso. Em 1/4 do campeonato, o Goiás já fez 1/3 dos pontos necessários para conquistar o acesso. O Esmeraldino tá absurdo, tá avassalador, tá disparando na Série B, que é o que a gente esperava que quem fizesse. Você tá falando aí, né? A gente esperava que o Atlético Paranaense fosse esse time, né? E fosse disparar. Mas o Atlético está tendo muita dificuldade nessa Série B, né? O Atlético veio de vitória, assim, jogando um futebol pro gasto contra o Atlético e empatou nessa rodada contra o Operário. Continua mais próximo ali, né, da zona do rebaixamento. Na verdade, agora se aproximou um pouco mais do G4, né? 4 pontos do G4 e 5 pontos da zona do rebaixamento, né? Então, distanciou um pouquinho mais, mas o Atlético tá no meiaço de tabela em um futebol que não dá segurança nenhuma pra gente de que o Atlético do nada vai arrancar, vencer todo mundo e chegar no G4. Vamos esperar essa janela do Atlético Paranaense. Já falei que para mim o Atlético ainda é um dos favoritos ao acesso, não pelo futebol que tá jogando, mas pelo poder de investimento que tem, tá? Então, assim eu manterei a minha opinião até que eu veja o Atlético Paranaense pós janela de transferência. Se pós janela de transferência esse Atlético não mudar muita coisa, aí eu perco a minha crença no Atlético como um dos favoritos ao acesso, tá? Comenta aqui embaixo se você acha ou não que o Atlético ainda é favorito ao acesso. Sobre os times brigando por acesso, acho que a linha de corte tá aqui, né? 8º lugar para cima. Talvez a Chapecoense entre hoje nessa linha de corte, né? Pode vencendo ali o Amazonas. A Chapecoense vai para 16 pontinhos ali, chega na pontuação do Avaí e do Vila Nova e entra nessa linha de corte. Mas hoje, né? Segunda-feira antes desse jogo da Chape, o linha de corte aqui até o 8º lugar, né? Essa rapaziada aqui que tá brigando realmente pelo acesso nesse momento da Série B, né? Então a gente teve ali um Avaí perdendo um confronto direto para um Curitiba que, meu irmão, emplacou a 3ª vitória seguida ao Coxa e está trazendo reforços importantes, né, para a sequência da Série B. O Castilho, por exemplo, tá para chegar no Curitiba. Vai reforçar muito esse time, o Coxa tá investindo nessa janela de transferência, está indo certeiro em jogadores que conhecem Série B, que já foram bem em Série B, jogadores que vão realmente agregar nesse elenco e talvez até para serem titulares desse time do Coxa. Então, falando de Curitiba, cara, um dos melhores times desse início de Série B, com toda certeza, tá ali com 19 pontos, oscilou, né, chegou a ter aquele jogo sem derrota, sem vitória, mas agora são 3 rodadas seguidas vencendo pro Curitiba, enquanto o Avaí segue naquela oscilação. É um time que oscila muito, o Avaí, né? Então assim, eu ainda não descarto o Avaí, longe disso, né? Não descarto o Avaí de conquistar o acesso, não, mas é um time que precisa encontrar seu padrão de jogo, né? Um padrão de jogo dentro e fora de casa. O Avaí oscila não só entre os jogos, eu venho falando isso há algum tempo já aqui no canal. Ele oscila dentro das próprias partidas, né? Ele às vezes faz um primeiro tempo bom, um segundo tempo ruim, às vezes começa bem um segundo tempo e a segunda metade é ruim. É um time que ainda não tá com padrão de jogo, tá? Então, o maior desafio do Jair é esse. Vila Nova e Novo Horizontino se enfrentaram também, e aí o Novo Horizontino, meu irmão, brocou o Vila no Oba, venceu o Vila no Oba, o Novo Horizontino, que
devagarinho, né, rapaziada? Ninguém tava vendo o Novo Horizontino chegar, eu tava falando, ó, olho no Novo Horizontino, já tá no retrovisor. Chegou, né? Placou a terceira vitória seguida, 4 jogos sem perder. Futebolzinho burocrático do Novo Horizontino, aquele futebol de sempre das últimas 2 Série Bs. E o nosso Novo Horizontino entra pela primeira vez no G4. O Vila, é aquilo que eu falo pra vocês, né? O Vila é um time muito forte dentro de casa, um dos mais fortes da Série B dentro de casa, mas fora de casa é um time que tem muita dificuldade. E esse tipo de campanha, né, que o Vila Nova tem, que o América tem até pior, né, do que o Vila fora de casa, muito pior. Mas esse tipo de campanha, quando o time perde pontos em casa, meu irmão, isso dá ali um prejuízo absurdo, e foi o prejuízo que o Vila Nova sofreu, caindo 3 posições, saindo do G4. Vou falar melhor sobre esses jogos no prisma da rodada, mas foi um jogo em que o juizão fez lambanças à torta e à direita, prejudicou os 2 times, o VAR pirou também, 2 expulsões, uma de cada lado, né, bizonhas. A do Vila foi no primeiro tempo, prejudicou mais o Vila porque ficou mais tempo com um a menos, e acabou sendo derrotado dentro de casa, cai na tabela, mas segue ali com o G4 na mira, né? Remo, rapaziada, o Remo, o Leão do Norte, perdeu a sua primeira partida. Mas antes de falar do Remo aqui, né, o nosso patrocinador do canal, que é a KTO tá aí com a Liga do Milhão. Cara, se você ainda não fez a sua conta na KTO, faça a sua conta na KTO, cara. O link está na descrição desse vídeo. Se você clicar na descrição, o primeiro link na descrição, faça através desse link a sua conta e participe da Liga do Milhão. Cara, é muito legal. Todo dia você concorre a R$1.000. O melhor apostador da Liga do Milhão ganha R$1.000 em apostas. E os 10 melhores de cada mês, inclusive tá para sair a tabela dos 10 melhores, espero que eu esteja lá. Os 10 melhores de cada mês vão concorrer a R$1 milhão em dinheiro. Então, meu irmão, não perde tempo. Pausa o vídeo, vai lá, faz a sua conta. 5 minutinhos você faz a sua conta na KTO. Faz lá de graça a sua conta, participa de graça da Liga do Milhão. E quanto mais você apostar, maior a sua probabilidade de subir no ranking. Lembrando que isso aqui é um patrocínio para maiores de 18 anos. Propaganda para maiores de 18 anos. E você tem que apostar com muita responsabilidade, não é pouca não, muita responsabilidade, tá? Mas sobre o Remo, né? O Remo perdeu a invencibilidade, caiu o último invicto da Série B. O Leão perdeu jogando pro CRB, o CRB aí, né? 2 times também, outro confronto direto, né? O CRB acabou passando o Remo. Sobre o lado do Remo primeiro, né? Cara, perdeu um caminhão de gols, cara. Perdeu um caminhão de gols. Mas assim, além de Pedro Rocha perder um gol, talvez o gol mais feito da Série B ali na reta final do jogo, perdeu esse gol. Ítalo perdeu um gol na cara, Viseu perdeu um gol na cara. O Pedro Rocha ainda perdeu um pênalti, né? Ainda perdeu um pênalti que o Albino pegou. E o Remo acabou sendo derrotado pela primeira vez na Série B. Não foi o melhor dos jogos do Remo, ainda né, que tenha perdido e criado muitas chances, não foi bem defensivamente, o Remo deixou muito a desejar. Já são 3 jogos sem vencer, o Remo tá precisando desesperadamente voltar a vencer para chegar ali de volta no G4. O Remo continua muito próximo, tanto da liderança, né, são 6 pontos agora para a liderança, mas tá ali um pontinho do G4, tá muito firme ainda na disputa pelo acesso. Já o CRB, rapaziada, é um time que, meu irmão, vai rondar essa zona aqui intermediária, G4, 5º lugar, até o final da Série B, porque é um time com padrão de jogo. O CRB consegue encontrar um padrão de jogo. Não é talvez o melhor padrão de jogo da Série B, ainda pode evoluir, mas tem um padrão razoável de jogo e ele se mantém ao longo dos jogos e das rodadas. Isso é muito importante, um time linear, um time que não cai de produção do nada, um time que não é aquela faísca, né? Então, fez um bom jogo, um jogo bastante justo contra o Remo. O Albino é um goleiraço absurdo, né? Agarra muita bola, salvou o CRB em diversas ocasiões nesse jogo contra o Remo. Vence o confronto direto, cola no G4, o CRB tá aí firme e forte. O Cuiabá fez o que se esperava dele, né? Venceu fora de casa o Atlético, segue forte, volta ali pro G4, né? Sobre os jogos de hoje, né? Zona do rebaixamento. Olha o Voltaço aqui, hein, rapaziada? Sobre o Voltaço, olha o Voltaço aqui, hein? Olha aí, ó, Voltaço, 5 jogos sem perder, 10 pontinhos já que o Voltaço tá. Ó, Voltaço a 4 pontos atrás do Atlético Paranaense. Se liga nisso aí, tá? Voltaço aí chegando firme na Série B finalmente, né? Sobre os jogos de hoje, cara, eu espero a Chapecoense indo pra cima do Amazonas. Pra mim, a Chape é a favorita nesse jogo. Comenta aqui embaixo quem você acha que é o favorito. A Chape sabe que esse jogo é importantíssimo para se manter colada no pelotão de cima. Vencendo esse jogo, a Chape vai 16 pontos.
pode ultrapassar o Vila Nova, né? Vai ultrapassar o Vila Nova, né? Porque tem aqui, vai a 5 vitórias, igual o Vila tem, mas passa aqui em saldo de gols, né? A Chape tem um saldo igual o Vila, mas vencendo o jogo vai no mínimo a 2. Então a Chape vencendo termina na 7ª posição, 1 pontinho atrás do Remo, 2 pontinhos atrás do Cuiabá. Jogo importantíssimo para a Chape para mim é favorita. Paysandu e Criciúma, isso aqui, meu irmão, tem o potencial ou de afundar os dois times, tá? Tem o potencial de afundar os dois. O que eu quero dizer com isso? Se eles empatarem, meu irmão, morrem abraçados, né? O Paysandu que não venceu ninguém, é o único time que não venceu ninguém ainda na Série B, volta para Curuzu hoje. Então isso é um fator importantíssimo para o Paysandu. Ali tem aquele caldeirão à sua disposição. Criciúma super em crise, Paysandu super em crise. Esse jogo tem o potencial de afundar os dois ou de, meu irmão, começar a arrancada de um dos dois. Pelo Paysandu jogar em casa, ter todo esse fator novo que é a volta a Curuzu, isso é um fator novo, é importante para times que estão em crise ter um fator novo. Esse fator novo do time voltar para Curuzu, da torcida abraçar o time, lotar ali, fazer o caldeirão, para mim o Paysandu é favorito para vencer esse jogo contra o Criciúma. E aí, o Paysandu vencer nesse jogo contra o Criciúma, ele pode saltar ali para a 17ª posição, tá? Mas aí teria que depender dos saldos de gols do Amazonas, e o Amazonas teria que perder para a Chape, e o Paysandu teria que vencer ali pelo menos por 2 gols de diferença. Vai depender do saldo de gols para passar ou não o Amazonas. Mas, no mínimo, o Paysandu vencendo, ele sai da lanterna e bota o Criciúma na lanterna, tá? Então, jogo importantíssimo. Coloca aqui embaixo os seus palpites para os jogos de hoje, meu irmão. Amanhã teremos mais vídeos. Se inscreve no canal. Te espero lá. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou!